Aulas de Física com o professor Cazé. Sejam bem-vindos para mais uma aula de Física. Na aula de hoje nós vamos começar corrigindo a atividade da aula passada. A questão número 1 diz o seguinte: a distância da Terra ao Sol é cerca de 10 elevado à quarta potência vezes maior que o diâmetro da Terra. Ao estudarmos o movimento da Terra em torno do Sol, você acha que podemos tratá-la como uma partícula? Isto é, você acha que o tamanho da Terra em relação ao Sol é desprezível? Só em olhar para isso daqui, 10 elevado à quarta, quer dizer 10.000 vezes maior que a Terra. Então é óbvio que a Terra se torna uma partícula. É como se nós tivéssemos coisa mais ou menos nesse nível aqui. É mais ou menos essa relação. É como se isso aqui fosse o Sol e aqui a Terra. Notem que a Terra, quando descreve essa trajetória, que é uma trajetória que se aproxima de uma elipse, próximo ao Sol, aos arredores do Sol, em torno do Sol, você pode considerá-la como sendo uma partícula, porque ela é muito pequena quando você compara ao Sol. E como ela vai percorrer o entorno para contornar o Sol, então é óbvio que o seu tamanho é desprezível na hora de contar o tempo que ela vai levar para fazer essa volta completa em torno do Sol, por exemplo. Então, pode ser tratada como uma partícula? Sim, pois ela é muito menor do que o Sol. Logo, vai ser muito menor do que esse percurso que ela está fazendo. Bom, na questão 2 está dizendo o seguinte: um satélite artificial de 10 metros de raio está girando em torno da Terra a uma altura de 500 km. Sabe-se que o raio da Terra vale cerca de 6.000 km. No estudo desse movimento, a Terra pode ser considerada uma partícula? Bom, é claro que a Terra não pode ser considerada uma partícula nesse caso, até porque o seu raio é muito maior do que o satélite e até maior do que a altura em que esse satélite está. Então, a Terra pode ser considerada como uma partícula? Não, nesse caso, não. Então, notem que é aquilo que a gente conversou no início do curso, no início do curso de Física. Quando que um corpo é considerado uma partícula? Um corpo é considerado uma partícula dependendo do referencial. Quando as suas dimensões são desprezíveis, então ela é uma partícula. Aquela história que eu conversei com vocês do automóvel percorrendo entre uma cidade e outra e entrando no estacionamento. Em um momento ele é partícula e no outro não. Bom, vamos ao item B. E o satélite? O satélite pode ser considerado uma partícula? Sim. O satélite tem 10 metros de raio, que é muito pequeno em relação à altura que ele está e em relação à Terra. Então, o satélite pode ser considerado uma partícula? Sim. Na questão 3, temos o seguinte enunciado: 2 carros, A e B, deslocam-se em uma estrada plana e reta, ambos no mesmo sentido. O carro A desenvolve 60 km por hora e o carro B, um pouco mais à frente, desenvolve também 60 km por hora. Questão A. A distância entre A e B está variando? Claro que não. Eles estão à mesma velocidade. Aqui, faz de conta que aqui é uma estrada reta, mas não ficou nada reta, então vamos fazer algo mais parecido com uma reta. Faz de conta que isso aqui é uma estrada. Você tem um móvel, um automóvel, que está mais ou menos aqui. Vamos supor que ele esteja por aqui. Faz de conta que isso é um automóvel, tá, gente? Usa a imaginação. Imaginação é tudo. E aqui você tem um outro automóvel. Eles estão a uma distância fixa porque eles estão à mesma velocidade, 60 km por hora. Então a distância entre eles não vai variar, a menos que essa velocidade varie. Uma velocidade não está variando, a distância também não vai variar. Respondendo agora ao item B. Para um observador em A, o carro B está parado ou em movimento? Olha só, se essa distância é fixa, então em relação, isso aqui seria o nosso A e aqui o nosso B.
O observador está no carro A e está olhando para o carro B. Como a distância é fixa, a impressão que dá é que o carro B está parado. Para o observador daqui, o carro B está parado. Mas as outras coisas à volta não, estão passando uma velocidade que Deus me livre, né? 60 km por hora, velocidade pequena. Bom, mas enfim, a questão é essa. É que como a distância entre A e B é uma distância... Perdão. Como a velocidade de A e de B é constante, essas distâncias se mantêm, logo eles estão em repouso um em relação ao outro. Então está parado ou em movimento? Parado. De acordo com esse referencial, está parado. Aquilo que nós conversamos anteriormente. A definição de movimento e repouso ela é relativa. Ela depende do ponto de vista, depende de quem está observando e de onde está observando. Questão 4. Uma pessoa na janela de um ônibus em movimento solta uma pedra que cai em direção ao solo. Item A. Para esta pessoa, qual é a trajetória que a pedra descreve ao cair? Bom, a pessoa que está no ônibus, e aí a gente vai voltar tentar achar aquela figura novamente. Bom, a situação é mais ou menos essa. Faz de conta que isso aqui é um ônibus, aqui tem uma pessoa, essa pessoa abandonou a pedra. No item A quer saber o seguinte, para a pessoa que está no ônibus, qual é a trajetória que a pedra descreve ao cair? Bom, notem que a pedra ela possui dois movimentos aqui. Um movimento para baixo, que é o movimento de aceleração gravitacional, a gente vai estudar isso mais à frente. E um movimento do ônibus, que o ônibus está se deslocando. Se o ônibus está se deslocando nesse sentido, a pedra vai receber esse impulso. Então, a pedra estava dentro do ônibus, então estava na mesma velocidade do ônibus. Então, desprezando o atrito do ar, o observador deve ver essa pedra cair em linha reta. Olhando aqui de cima, olhando de cima a pedra, ele deve ver algo mais ou menos assim, a pedra diminuindo. Vai ver a pedra maior, diminuindo até bater no chão e sair rolando. Então, ele vai ter essa sensação que a pedra está se afastando, mas ele vai ter a sensação que a pedra está se afastando assim, em linha reta. Então, para a pessoa, qual é a trajetória que a pedra descreve ao cair? Uma linha reta. Para uma pessoa parada sobre o solo, em frente à janela, como seria a trajetória da pedra? Faça o desenho. Essa é a parte complicada, fazer o desenho. A situação agora no item B é mais ou menos essa daqui. Imagina que o observador, Cornélio está aqui no ponto, olhando para o ônibus, e observa que o cara jogou a pedra. Para esse cara, que está aqui fora, de frente para a janela do ônibus, ele não vai ver a pedra cair em linha reta. Ele vai ver a pedra seguir uma trajetória curva. Porque a pedra tem dois movimentos, um movimento vertical e um movimento horizontal no ônibus. Então a pedra para o observador vai cair assim, desse modo. Tá? Então essa daqui seria a resposta B, seria o nosso desenho da pedra caindo. E no item C, procure verificar sua resposta reproduzindo experimentalmente a situação descrita neste exercício. Eu não aconselho a fazer o mesmo experimento não, porque primeiro que você vai ter que pegar um ônibus no meio de uma pandemia, e segundo que jogar pedra pela janela no ônibus você pode acertar alguém. Então não faça esse experimento, mas você pode fazer um experimento legal que é semelhante a esse. É você colocar, por exemplo, uma calha. Coloca uma calha inclinada. Nessa calha você coloca uma bola. Pode ser uma bolinha de gude. E deixa ela cair. Aí primeiro você se posiciona de frente à calha. É bom ter duas pessoas. Enquanto um larga a bola, o outro está aqui só de butuca observando. Está aqui olhando, observando o que está acontecendo. Aí você vai ter
essa observação, depois pede para a pessoa repetir, pegar a bolinha, colocar lá de novo, e aí você vai olhar daqui. Você vai colocar a butuca desse lado aqui, ó. E você vai observar que realmente tem essa diferença. De frente você vai enxergar uma coisa e do lado você vai enxergar outro trajeto, outra trajetória.